qualquer tecla. Um programa onde o Paulo Oriano, o Pedro Aniceto, o Armando Alves e eu, Vitor Amigos, nos juntamos, curiosamente, todas as semanas para fazer um podcast. E o gajo ainda não decorou a frase. Não, porque estou a inventar agora no momento. Não. Eu pensava que era aquela frase, o podcast. Não, era isso que agora que coisa. Onde nos juntamos para falar da tecnologia, assim aqui é. E o impacto que tem na sociedade, a linguagem própria para consumo por seres humanos. Hoje, curiosamente, esse é o número do episódio, o episódio número 79. Estamos a 5 semanas, não, estamos a 5 meses e meio de fazer o episódio 100, assim é que é. 5 semanas de Natal, mas não. 5 semanas e meia, 5 meses e meio, quase 6 meses do episódio 100. E hoje temos uma maravilhosa audiência. Que se manifesta em todos ao mesmo tempo por causa do distanciamento social. Exatamente. Não houve distanciamento para toda a gente aqui hoje. Nós estamos na fábrica do Braço de Prata, correto? Certo. E estamos a fazer isto ao vivo porque Agradecemos penhoradamente a cedência deste espaço que não sabemos muito bem o que é. Eu, por acaso, não sei o nome da sala, mas... Sala Ludovico. Não, Sala Visconti. Sala Visconti, é isso. Uma biscoito. Nós estamos a gravar aqui o episódio 79, que portanto, é o episódio dia 11 de novembro, para as pessoas que nos estão a ver isto online e em diferido. Nós estamos aqui juntos porque efetivamente era e temos audiência, mas era para nós sairmos do ambiente da casa, senão o Laureano estava sempre farto de nos receber e fartavas de comer pastéis das Caldas da Rainha, não sei como. Sair da zona de conforto. Exatamente, sair da zona de conforto. E estamos aqui fora da caixa. Vemos para a fábrica que faz explosivos. Caixa bordalos. Exatamente, e vemos para aqui. E isto, porque estamos aqui na fábrica do Braço de Prata, em Lisboa, o tópico de hoje é para ser sobre, ou devia ser sobre as coisas, os jogos que nos marcaram na nossa infância. Ou aqueles que nós somos mais nostálgicos relativamente aos jogos. Obviamente, eu lancei o tópico para cima da semana passada ou há 2 semanas para nós fazermos este episódio. Ficou espalhado, exatamente. Mas dei liberdade total aqui ao painel para escolher se queria jogos ou se queria aplicações. Portanto, eu não sei muito bem o que é que eles escolheram. Mas é para fazermos uma viagem à Rua da Memória sobre aquilo que nos marcou quando nós éramos mais novos. Obviamente que há aqui bastante gerações, há uma geração dos anos qualquer coisa. Exatamente, os anos de jogar ao Berlim, que não havia computadores, não havia jogos, mas vamos imaginar que tu conseguias jogar jogos já nos teus 20 ou 30 anos, estás a perceber? Exatamente. Ou podemos ser, por exemplo, na arcade. Eu não sei quem é que quer começar relativamente àquilo que os marcou. Se calhar eu começava do meu lado, e nós estávamos antes do jantar, eu estava aqui a dizer que há um jogo que já joga há bastantes anos mesmo. Não foi da minha infância, mas quase que andou lá perto, que é um jogo que foi lançado para aí em 92 ou 93. Não é infância, já foi mais adolescência neste caso, mas que me marcou, ainda continuo a jogar. Na altura chamava-se Championship Manager. Comecei a jogar o Championship Manager OCM Itália, foi o primeiro que foi lançado, e hoje em dia chama-se Football Manager. E ainda jogo as várias edições ano a ano. Mas jogaste o Football Manager do Spectrum, que era feito em básico já agora. Dava para fazer... Os golos que levavam 3 horas. Exatamente. E que tu tinhas que ver o resumo, quer quisesses, quer não. Pá. Antes disso houve jogos que marcaram, como por exemplo o Sensible Soccer para o PC, que foi um dos primeiros aqueles... É tão novinho, gajo. O Sensible Soccer para o PC. Pá, isso é uma coisa moderníssima. Pronto, e depois... Isso é que eu fiquei deste lado da mesa. Exatamente. Tu é que só tu me consegues entender. Por gerações. E depois, no Spectrum, ou neste caso o 2048 que eu tive, o melhor que na altura, ainda me lembro de ter jogado de desporto, foi o Emílio Butraquenho, que era um jogo de... Acho que sim, acho que me lembro. Meu Deus. Portanto, custa a querer o quê? Eu sempre perguntei na altura... Vamos começar eu. Eu sempre perguntei na altura para quais eram os miúdos que jogavam aquela porcaria. Pá. Agora acabei de os descobrir. Eu tenho uma memória de galinha, não me lembro, não me consigo recordar até tão mais tarde. Eu lembro-me de alguns jogos, desde os arcades, de como é que se chamava aquele de tipo batalha naval? Como é que se chama? Batalha naval? Não era batalha naval, é tu que vias por cima. Falha-me o nome, mas prontos. Desde os primeiros flippers, mas acho que o que passei mais jogo, um dos primeiros que passei mais jogo, curiosamente que agora está no cinema, foi o Dune. Que passei muitas horas a virar frangos com o Dune.
O Dune, se a memória não me atraiçoa, foi o primeiro jogo de RTS, Da da história. sim, de Real-Time Strategy. Então, eu virava desde as primeiras edições até mais tarde. Depois acabei por ir para Civilizations e da vida e Age of Empires, mas o Dune passava noitadas a Mas tu com jogavas devolva- isso onde? Qual era a plataforma? PC? O que eu me lembro mais era de PC. Eu sei que cheguei a jogar. Acho que os primeiros foi em Amiga, não foi? O Dune saiu, salvo erro, originalmente no Amiga. Na sim. Amiga, sim. Mas o que eu me lembro foi sempre o PC, porque me lembro de desligar o PC às 10, 11 da manhã, depois de uma noitada a jogar daquilo, a fazer harvest como se não houvesse amanhã. Portanto, achei particularmente apropriado. Estamos agora a fazer um Dune, a primeira Do parte filme, da não é? trilogia Sim. da trilogia. Já viste o Não, filme? Não, ainda não. Ok. Mas, quer dizer, vi o original do Lynch. Ok. Este aqui ainda não. São como divas. E já isso foi o Exatamente. reininho às vezes. Exatamente. Portanto, acho interessante que hoje, no dia que marcámos esse episódio, um dos jogos que mais me marcou foi o Dune, de longas horas a jogar. E o Bomberman também. Certo. Isso também me lembro. E agora passamos aqui a palavra ainda à mais década antigo. de 70. Epá, é Exatamente. difícil dizer-te. Eu, quando vi o tópico, disse isto tem que ser por camadas, porque são muitos anos, são muitas gerações de máquinas e é muito difícil eleger o jogo. Embora eu tenha o jogo. Mas a primeira coisa que joguei, em 1982, a empresa que nós formámos, miúdos e alguns já mais velhos, comprou um mainframe. O mainframe, que era uma máquina que processava a contabilidade à bruta, portanto era uma coisa que estava permanentemente a trabalhar, tinha 5 ou 6 terminais, era um Texas. E a primeira coisa que eu descobri, assim que comecei a explorar as minhas partições das coisas que vinham no sistema, foi Reversi. Reversi, que era um jogo que eu já jogava em tabuleiro desde tenra idade. Nunca percebi porquê, porque apareceu-me lá em casa um jogo chamado Reversi ou Otelo, que é uma coisa que vocês devem conhecer, que é um excepcional jogo. Aquilo foi muito bem inventado, foi um jogo extraordinário porque é super viciante e além de não demorar muito tempo, porque é um jogo de resolução mais ou menos rápida, e é uma coisa sempre de imprevisível. E isso, como é óbvio, começou, foi o primeiro vício. As horas que passava a lançar diários de contabilidade eram compensadas com horas de reverse e hotel. Mas depois vêm variadíssimas plataformas, porque também dispunha delas com alguma facilidade, sendo que fiquei imediatamente viciado de uma coisa chamada Silent Service do Commodore Amiga, que ainda hoje... Que é o Silent Service? Silent Service é um jogo de submarinos, em que tu podias jogar em real time. Podias acelerar ou podias jogar em real time. Portanto, Jogavas em real time sozinho, não Exato. era networking. deixar uma máquina 24 horas a perseguir um comboio, não é? E depois decidir se atacavas, se não atacavas. E aquilo era, já para a altura, muito avançado graficamente, mas mesmo muito avançado. Batia um Snake em Nokia. Não tem nada a ver, muito antes. Já que falámos de Não, jogos, mas não é? muito antes do Snake, estamos a falar Não, de 85, 86 talvez. Rapidamente passei para outra consola, sem nunca perder, porque eu tive essa sorte de poder dispor de 4 ou 5 máquinas em simultâneo, para uma consola que é praticamente desconhecida, para um computador que era praticamente desconhecido, mas para o qual eu tinha grande carinho, que era um Texas, um TI, uma consola de Texas que era o TI 100, se não estou enganado, que era uma coisa muito americana, cartridge game, nada de cassetes, nada dessas parvoíces, e a máquina tinha, além de um grafismo muito bom, tinha umas capacidades sonoras em termos de processamento de som que eram fora de série, mas que não teve grande sucesso em Portugal, era cara, uma máquina cara, em 85, 86, a máquina dessas custava 100 contos, só para começar, enquanto com um Spectrum de 48 custava 26, portanto estamos a falar de 4 vezes. A qualidade de material não tinha nada a ver, a máquina tinha um ar metálico, mecânico, nada de PC style, uma coisa bem feita, sem arestas, sem nada. Era uma máquina muito bonita, com um teclado full keyboard à série, à máquina de escrever,
com teclas de profundidade, que era uma coisa, quem quiser... Para ti o objetivo não era propriamente o jogo, mas era a máquina. Não para... Estás a falar mais da máquina do que isso, propriamente Sim, do jogo. sim, mas repara, a máquina é essencial em relação ao jogo. Eu lembras-te, Paulo, do Commodore Amiga... Como é que foi essencial? Um software de cópia. O primeiro software de O cópia... Nibble Copy. Nibble, exatamente. Aquilo era lindo! Era o primeiro software de cópia que servia para copiares de A para B, mas tu ficavas pasmado a olhar para aspectos gráficos do programa de cópia, que é uma coisa que Basicamente ele metia-te os setores do disco, Não lembro do ao original careca. e da cópia, e tu ias vendo aquilo a preencher à medida que ele ia gravando. E não lembro, isto não lembra ao Mas careca. era Um com gajo, visual decente. um gajo adorar ver um programa de cópia a copiar blocos, não é? Que é uma coisa... A pessoa anda, quando vê, hoje em dia vê a barra de progresso da luz e que nunca mais acaba, já se Há passa. quem fique fascinado a ver desfragmentar discos, não é? Não, hoje em dia tu fazes um download mais rápido do que antes copiavas no próprio disco. Há uns anos Sim, atrás. não tenhas qualquer, não tens Muito qualquer... mais muito rápido. mais Não tens qualquer Uma dúvida. disquete tua amiga que demorava 3 minutos ou coisa de género a copiar, demora segundos hoje para transmitir. Pá. Depois há a explosão Spectrum, e no Spectrum há uma carrada de coisas. Eu tenho jogos de panca muito evoluídos graficamente, Penetrator, o tradicional Chuck Egg, toda a gente passou por uma temporada de Chuck Eggs até à náusea, não é? Mas também passei por jogos básicos, coisas... Olha, desculpa lá, antes, estás a falar em coisas básicas e estamos a falar de jogos. Eu presumo que vocês também jogaram bastante tempo em arcade, nas máquinas, a meter as moedinhas. Isso é Sim, malta, sim. isso é malta rica. Isso é malta rica. Não vi isso. Havia também os pobres estudantes que Claro, arranjavam umas exatamente. moedas Umas para ir moedas. lá Ah, e Lunar gastavam. Jetman. Mas vocês ainda se lembram qual é que foi o jogo em que vocês passaram mais Lunar tempo? Jetman. Ok. Lunar Jetman. Pac-Man nunca achei muita graça. Nunca... Por acaso, aquilo que tu estás a chamar o Lunar Jetman deve ser o Moon Patrol. É Mundo Patrol, sim, tens razão. Lunar Jetman era do Spectrum. Tens toda a razão. Tens toda a razão. Mas está aqui entre nós. Flippers eu nunca tive, ainda hoje não tenho. Eu ainda hoje não tenho a mínima coordenação motora para jogar. Eu era o gajo que metia 5 paus e era tipo ejaculação precoce. Ai, tá. Já sou a bola. Já foi, exatamente. Já foi pelo canto. Portanto, aquilo irritava-me bastante. Eu conseguia rentabilizar mais um jogo de matrecos, porque havia mais hipóteses da bola não entrar logo, embora se ficasse do lado da aqui. baliza, se ficasse do lado da baliza a coisa não ia correr bem. Nunca puxaste a mesa. Hã? Estar a jogar e puxar a mesa. Eu tive a particularidade de Ou as mesas estavam ser agarradas amigo ao chão. de dono de cafés com flippers, portanto... Não estou a falar de flippers. Hoje em dia os flippers já têm um sensor em que se Os tu mexes- tilts? se tu mexes, É o tilt. aquilo- Hoje em dia sempre tiveram. Talvez. Já não jogo que era flippers. Para os gajos que abusavam das pancadas, das pancadas. ficavam pronto. sem os flippers. Não, mas eu estou a falar dos matraquilhos. Nos matraquilhos nunca puxaste a mesa quando estavas a jogar nos matraquilhos. Não, Sempre. não, mas agarrei muitas vezes Não, o mas ferro. um bom- Aquela clássica de agarrar o ferro pelo lado errado, não é? Tu fazias o truque, mandavas um Para o outro gajo, não era? E o gajo ficava como um cheio de bola. Esse é um clássico. Para quem não saiba, não sei se toda a gente sabe disto. Há um irmão separado à nascença dos matrecos, que é o Hockey em Patins. Certo. Que é uma máquina excepcional, que vê-se muito pouco, ainda se vê aí em algumas coisas, que tem umas maçanetas tipo torneira, e que o boneco, em vez de estar num varão, roda sobre si mesmo com um stick. E também foi grandemente explorada. O Airball também mas desapareceu. Não desapareceu. Nos cinemas há muito ainda, né? Os discos. Sim, os discos, sim, dá. Sim, isso dá muita coisa dessa. Mas desculpa lá, voltando eu falar em coisas básicas. Havia jogos no Spectrum que não tinham rigorosamente sofisticação nenhum. E eu estou-me a recordar de um que ainda há dias encontrei no emulador e que tive meia hora a jogar aquilo com algumas, quase às lágrimas, chamado Battle of Britain, em que consistia em adivinhares no escuro em que quadrados é que ia passar um determinado... Tu tinhas aviões britânicos que usavas para patrulhar, estás a ver? Mas E não de vez em sabias- quando encontravas os alemães. Tu patrulhavas às cegas e com sorte depois havia uma Fog of batalha. War. Havia Tipo uma Fog of batalha. War. Você tem 5 aviões, o outro tinha 13, temos pena, o seu esquadrão Ardeste. foi à vida ou voltou para reabastecer e tu tinhas que gerir uma determinada zona, defender uma determinada zona. Isto não tem a mínima graça aos olhos. Hoje tu mostravas isso a um miúdo qualquer e ele batia-te. Não, ele vomitava literalmente. quer Porque dizer, aquilo não tem... É só isto. A animação Roblox é gráfica melhor. maior que tem é um cubo em flash. Mas só- É vocês um veem quadrado... jogos Mas o Pedro está a apitar um quadro simples, porque tu quando tinhas esses encontros desastrosos em que os teus 2 Spitfires encontravam 20 Mr. Smiths,
E claro que morriam, mas tu a seguir sabias que eles se movimentavam a Tinham determinado passado por ritmo ali. e Iam podias passar por mandar as outra tuas zona. patrulhas para os ok, pontos de certo, interseção. A não é? ideia era essa, era tentar adivinhar pontos de interseção para defender. A ideia era Bristol. Bristol para vai lá. ser atacada. Se 20 bombardeiros chegarem a Bristol, bombardeiros alemães, você perdeu. Portanto, a ideia era tentar empatá-los até chegar a Bristol. E isto é o tipo de jogo pá, que eu, a determinada altura da minha vida, quando comecei a aprender a programar, disse eu gostava de ter feito isto. Fazia coisas muito mais irritantes, tipo... Contabilidade e coisas do não, género, mas sei. para aprender a programar, não. Comecei por coisas muito mais básicas. A primeira rotina que desenvolvi na vida foi um programador-chefe. Na altura, aos programadores, nos anos 80, os programadores... chefes. Não, havia... A malta beijava ao Masterchef. chão. A malta beijava ao chão que os programadores Não, pisavam. eu gosto é da forma como este gajo pega nos tópicos, daqui tarde Pois estamos é. a falar de uma coisa Não qualquer. interessa, E este já lá gajo nem volto. sequer falou do Já jogo lá- dele. Já lá volto. Eram rotinas muito mais básicas, rotinas práticas. Tenho uma coleção de livros da Vampiro, de 1 a 100, que era uma grelha, daquelas grelhas da caderneta de cromos para eu riscar. E eu, pumba, 15 folhas de 1 a 100, for n igual a 1, tu 100, print, tal. E o gajo rasgou umas folhas à minha frente e disse, não, tudo numa folha A4. Eu disse, espera, mais meia hora para o drawing board para saber como é que tabulava e essas coisas. Nessa altura não havia jogos, nesse tipo de equipamentos não havia jogos. Havia diversões, havia coisas tão engraçadas como as impressoras de agulhas, as grandes impressoras de agulhas da Heavy Duty, trazerem rotinas para imprimir pósteres de miúdas em trajes menores, em ASCII. Sim, mas já lá vamos ao Larry Page. Jogos. Já falaste dos jogos, espera lá. Não deixa- falei nada. Já chega. temos antena. Vamos- Mas Já- faltam já aqui lá uns vai. clássicos. Deixa lá o Pedro acabar a lista, porque eu a seguir vou arranjar umas imagenzinhas mas para tu pôres no Mas vídeo. isto era por ser polista. E depois tu tens, como eu disse, várias plataformas e vários níveis. Eu nunca fui, como não tenho grande coordenação motora para essas cenas de mais de 5 dedos a tocar em teclas ao mesmo tempo, com 2 mãos, é manifestamente impossível. Sei o que ela disse. Dedicava-me a coisas muito, um hobby da vida, por exemplo. Pá, giríssimo. Não é? Que ele Exatamente. desenhava um quadro, literalmente um quadro no Spectrum, pá, à medida que tu ias fazendo ações, do género, tu dizias, abre uma arca, e pá, o Spectrum demorava 20 segundos a desenhar a arca, pá. E esse tipo de software, pá, tem inúmeras coisas. Em PC houve efemeramente uma coisa chamada Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que era exatamente a mesma coisa do Hobby, sem um único gráfico. Como, aliás, eram as aventuras da Infocom, por exemplo. tudo Esses texto. text-based games, E eram lindas. foi Epá, e uma depois época. Foi. Apogéus, Leisure Suit Larry. Eu acho que todos nós aqui jogámos Leisure Suit Larry Looking for love in all the wrong em places. todas as versões, não é? Eu ainda tenho... Eu disse Larry Page, mas não é Larry Page. Eu Larry Page é tenho, o gajo do Google. eu tenho e depois os outros é que estão-se Agora que nisto. lembrei. Eu Deve ter tenho jogado, na deve memória aquela musiquinha tropical Sim, do, sim, do sim. gajo da camisa, Sim, gajo da sim. camisa havaiana. Que era o Larry, pá. O gajo da Larry. camisa havaiana era o Larry, pá. Houve inclusive uma versão portuguesa de um jogo deste género, também de pseudo... O hotel qualquer coisa, não é? manhoso. Ou o café qualquer coisa, pá, já não me lembro. Exatamente. Floriano, para ti, qual é que foi aquele que te marcou na... Os dos inícios, dos primórdios. Exatamente. Pá, dos inícios dos primórdios, o primeiro jogo que me marcou à séria, epá, eu diria que foi muito provavelmente o Elite no Spectrum. O mesmo Elite que tu me vês a jogar hoje, só que a versão do Spectrum, que já agora não era o original, porque ele tinha feito o original no BBC, num computador pá, que só em Inglaterra é que era popular. Mas eu diria que foi isso, e no Spectrum, pá, menções honrosas para o Match Day, um jogo de futebol. bem, sim, senhor. O Match Point, um Fórmula jogo One de Manager, ténis. Fórmula One Manager. Fórmula One Manager, pá, e uma joia escondida, eu não vou agora meter aqui o Shakiek, pá, uma joia escondida que me fez perder horas e horas e horas, pá, e foi o meu jogo preferido, foi o primeiro jogo que eu acabei, chamado Jetpack, da Ultimate. Epá, eu adorava o jogo, acabei o jogo, toda a adorei Ultimate aquilo, pá. tinha software maravilhoso. Maravilhoso. Mas o Jetpack foi o único da Ultimate, pá, que tinha para mim o nível certo de dificuldade. Portanto, eu jogava aquilo eternamente e adorava aquilo, pá. Lunar Nos Jet. arcades, nessa altura, Spectrum, nos arcades, o Dig Dug e o Bubble Bobble, pá, faziam, pá, faziam as minhas delícias. O Dig Dug, porque eu jogava muito bem aquilo, pá, e o Bubble Bobble, porque eu, com os meus amigos, nomeadamente o Mário Valente, que vocês conhecem todos também,
Jogávamos aquilo horas a fio e adorávamos aquilo. Um grande cromo do Bubble Bobble é o Celso Martinho, pá. Que basicamente era expulso das salas de arcade, pá, porque ele chegava à máquina e nunca mais saía, basicamente. Tomava conta. Havia uma coisa em arcade que era o Sticks, que era suposto... Sticks era, tinhas de fechar uns retângulos. Exatamente. Agora, gostei muito. E encontrei anos mais tarde em PC, encontrei isso e achei Era em muito Windows, graça. aparecia em Windows. Numa das releases do Windows tinha o stick. Ok. Pronto, mas para tornar a história dos meus jogos da minha vida curta, depois no Commodore 64 voltei a jogar o Elite e outras menções honrosas que não vale a pena citar. No Amiga voltei a jogar o Elite e outras menções honrosas que não vale a pena citar. E agora no PC também jogo o Elite para, E outras menções honrosas que não vale a pena citar. Estou a falar desses jogos que atravessam. Curiosamente há um, não é, que provavelmente deve ser dos jogos mais jogados de sempre, que é o Solitário. Credo, Toda a gente. eu nunca percebi a lógica do solitário. Mas a Atenção, verdade é que nós falamos isto como gamers. eu Olha, conheci... o meu esse solitário, é o jogo. solitário era os Lemmings, pá. A Adorava mulher- o jogo. a Mas mulher esse é o jogo da função pública. Pois, é o é isso que eu solitário. queria dizer. A mulher do É meu esse e o primeiro Copas. patrão, Hearts. a mulher do meu primeiro patrão jogava solitário na mesa. Anos que eu vi aquela mulher em miúdo, sim, há uma 15, versão 16 física. elas faziam aquilo e eu não fazia ideia do que era até me sair um Windows na sopa, não é? Portanto, quando Calha a todos. no primeiro, no 3.11 ou coisa que o valha, eu disse, espera, isto é o que a Dona Margarida está ali, joga, que ela chegava às 5 da tarde, limpava a mesinha do lanche e era Já, até a hora de jantar Sim. a virar... E agora? Ela joga. Não, agora infelizmente já não. Nem ele nem Mas ela sabe jogam uma mais. coisa curiosa? Eu acho que mais do que os jogos que me marcaram pessoalmente, há os jogos que marcaram toda a gente. Pá, nomeadamente, havia uma coisinha chamada Tetris, que não sei se vocês se lembram, mas o original era em ecrãs de texto, em DOS, que literalmente mudou o mundo e meteu pessoas que nunca tinham jogado jogos de computador a jogar. Deixa-me contar-te E uma depois história. houve 500 versões do mas Tetris, nenhuma teve o mesmo impacto, não é? Deixa-me contar-te a história do meu primeiro download de Tetris, que deve ter levado para aí 2 horas, coisa que o vale. Oh, tu tinhas modems rápidos. 16K, 2 horas. E disquete 5 1/4, que eu disse, agora não posso jogar, porque estava na empresa, estava a trabalhar, não é? Agora não posso jogar, mas logo à noite já te conto uma história. Disquetezinha em cima da mesa. Pá, durante a tarde, alguém usou a minha secretária para uma reunião e houve um cigarro que rolou do cinzeiro para cima da disquete 5 1/4. Pá, fiquei histérico, como deves imaginar, e assim, pronto, agora ia brincar, tinha um buraco ao lado do buraco central da disquete. Opa, tu estás-nos a recordar do tempo em que os cigarros estavam ao pé das disquetes. Indoors, meu. E eu digo assim, epá, Vou tentar. vou tentar. E não é que consegui correr. A disquete fazia lá dentro. E eu disse, isto vai arder o drive. Pá, mas eu vou conseguir copiar o raio do... E foi o primeiro download de... E nisso eu tenho uma história muito trágica, porque quando era miúdo, recordo que os meus pais ofereceram-me uma daquelas bugigangas, não é de chinês, mas daquelas bugigangas que tu jogavas Tetris. Aquelas consolas, é só uma consola, mini consola. Mini consola. só de feira, Tetris. de feira. Não, é só Tetris, Sim, aquilo sim. só jogava Tetris. Pá, e aquilo tinha um som muito esquisito, que é aquele som daquela musiquinha, daquele altifalantezinho com um bonequinho, fazia bi, 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 bi. 8 bits. Epá, eu lembro de estar a fazer uma viagem de carro com o meu pai e o meu pai estar à minha frente, portanto, estou no banco de trás, o meu pai está à minha frente e ele diz-me assim, para com isso. E eu, bi, 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 bi. E ele, para com isso. E ele, e pronto. Bi, 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 E tu não bi. paraste. Nisto, ele mete a mão de trás, estás a ver? Agarra. Agarra-me naquela porcaria pela janela. Pela janela. Fiquei sem o jogo. Pronto, fica o problema resolvido. Isso, mas é um trauma para a vida toda. Falar nos tirinis, tirinis. Vocês toda. lembram-se da música do Manic Miner? Que começava o ecrã de entrada, era um piano. Pá, são coisas absolutamente marcantes para quem viveu aquela geração. Ainda porque consigo Jet foi o Set primeiro Willy. jogo que eu me recordo. Ainda consigo lembrar-me de Jet Set Willy também. Uma delícia. Mas foi o primeiro jogo em que a banda sonora... Pá, o Marcou. Spectrum tinha muitas dificuldades, muitos handicaps para fazer bandas sonoras. Foi marcante. Pá, uma coisinha chamada Manic Miner. O Fórmula 1 Manager fazia parecia um elástico. Era um elástico nos fazia dentes. vão. Pá, porque, basicamente o jogo, aquilo era um jogo de estratégia em que nós geríamos os pilotos que estavam a correr. Epá, decidi coisas como vão parar agora para Certo. mudar pneus, etc, etc. Pá, e o Spectrum tinha limitações gráficas. Então o que a gente via era vão.
Não há um único jogo de Estávamos carros. horas, pá. Não há um único jogo de carros que agora tu possas, just for fun, guiar sem teres que ter um MBA em gestão comercial de uma equipa. Porque, Certo. não é? Isso é uma coisa. E eu lembro-me tantas vezes do Fórmula 1 Manager, tu decidias, compravas um mecânico, um gajo dos pneus e um não sei quê. Nada. Eram 5 ou 6 variáveis. E pronto, e não tinhas dinheiro para tudo e tinhas que optar entre ter aqueles. Agora, tu vais a uma shop de uma dessas aplicações de corridas de É horrível. automóvel. É pá, eu digo assim, eu não sei. Sabes- Eu sei lá quantos graus tem um flap traseiro, Sabes ou que o drag, se anula o DRS ou não anula o DRS. Sabe, eu apanhei isso com o Championship Manager Itália 92, 93, em que, pá, quando era adolescente, nós passávamos o verão, eu passava o verão na casa de uns amigos, pá, e o que acontecia era que, pá, a seguir à hora do lanche, a gente ia jogar o jogo. Nós tínhamos a nossa equipa, ele ligava ao computador e fazíamos aquilo à vez, cada um jogava a sua própria equipa no computador. E estávamos à espera que o jogo terminasse para ver quem é que ganhava e quem é que passava na qualificação. Não fazíamos batice, nem fazíamos nada. Basicamente o que fazias era, jogavas os jogos, ganhavas o campeonato, ganhavas dinheiro, podias vender e comprar os jogadores, e nada mais do que isso. Hoje instalo o Football Manager, que é a versão mais recente de 2021. Para já, consigo definir o programa de treino individual para cada jogador. Exato. Para lá. Os Porquê que eu tenho bíceps. que treinar os jogadores? Estás a perceber? Nada. Segundo, A mim tenho essa- ligas, não só sei me o que interessava mais. saber se o gajo estava lesionado ou não e quanto é que valia. Exatamente. exatamente. Epá, e no final do Estava jogo... cansado. Não, exatamente, no final do jogo qual é que é a stamina? Se o gajo estava a 80 ou se estava a 90 para eu poder substituir. Ou Vieram não- complicar tudo. Epá, tenho de trocar. Não, agora, e no treino eu digo que à segunda-feira ele vai treinar os pontapés, à quarta vai fazer não sei o que mais, à quinta descansa, e isto tenho de fazer isto por cada Isso é jogador. preciso um trabalho, é um emprego só para Não, isso. tu não tens atenção. Este jogo é responsável por mais divórcios do que qualquer outro jogo na história da Não informática. é, pá. eu não sou casado por isso. Pá, eu não sei. Eu acho que perdeu-se muito ao acabar-se com a simplicidade das coisas. Aqueles jogos óbvios, hoje, mesmo a miudagem gosta é de coisas complexas. Eu perco-me com skins de Fortnite e com Já lá com chegamos. os powers e com as pedras. Esse tipo de cenas, então, é um turn-off tremendo. Coisas simples e coisas simples e que não me fique agarrado, porque hoje não temos vida para isso, não posso ficar agarrado 6 horas a um jogo, simulador, sim. não é? Eu, por acaso, estava a Com lembrar 14 ou 15 anos essa lógica podia, de embora no dia seguinte fosse trabalhar com os olhos com palitos. essa lógica de comprar e de ser simples. Lembro-me, curiosamente, numa plataforma, o Vitor conhece, a Palm, que era os Drag Wars ou Dope Wars. Dope Wars. Ah, sim, os Pimp Wars Que era também. Pimp Wars, que era comprar droga. Droga, explorar mulheres e coisas. Hoje em dia, se fizesse uma coisa dessas, os woke caíam Não, em cima. a coisa mais Exatamente. Era moralmente, politicamente É incorreto. politicamente o incorreto. moralmente mais censurável é GTA. Eu já não joguei GTA, não, É o GTA, Sim, pois GTA. eu é. não joguei, mas Foi ainda o topo. hoje as mães mandam as mãos à cabeça. Esse foi o único jogo pá, em que nós tínhamos um sobrinho que foi lá à casa e ele disse que quer jogar GTA. ok? Pronto. E a Marlene, quando percebeu o que era o GTA, rapidamente pá, impôs ali uma censura pá, Palestina, à que Miss faz Sargento, graça. pá, em que basicamente não tocas em GTA nenhum, nem O meu cabaca neto, o meu neto não tem autorização, não fui eu que eu proibi. Eu acho que é inconsequente, porque ele não joga GTA, mas depois a seguir te leva com 7 horas de YouTube de coisas que eu às vezes nem quero ouvir. Não é? Certo. Ele agora está na fase dos auscultadores, eu deixei de ouvir, mas enquanto ouvia, pá, horrível, às vezes tinha que lá ir ao sofá dizer, pá, isso não. Mas deixa-me fazer uma pergunta. E jogos multiplayer, ou seja, quais foram os primeiros jogos online que jogaram? Eu foram as Doors nas BBS, Pá, nomeadamente o espera, Asterian Conquest. Exatamente. É pá, que foram horas. Não, e horas. há Há um- um jogo de estratégia em que nós jogávamos. Pá, aquilo tu tinhas de definir para onde é que as tuas naves vão, em coordenadas, etc, etc. Pá, o jogo demorava meses. E tinha dezenas de pessoas para lutar por aquilo que era um império A galáctico. colonizar planetas e cenas do género. É pá, Mas uma tudo, coisa tudo épica, sem pá. gráficos, tudo só texto. Só texto, pá, era uma Agora, BBS. uma coisa muito bonita que eu gostei muito durante algum tempo chama-se Command and Conquer. Que ainda hoje... E tem uma versão agora remaster do Red Epá, Alert, pá, fui- que eu tenho fui- jogado também. Tens, mas fui experimentar e não é a mesma coisa. Não, claro. E isso tinha a particularidade, foi a primeira plataforma de multiplayer em que joguei. Aquela ideia de estares a dar um tarião num gajo que está do outro lado do mundo era fascinante na altura. Ainda é, Era correto. uma Há coisa. títulos que marcam. Eu instalei este fim de semana o Call of Duty Vanguard. E é esta coisa de voltar a épocas históricas. Acho que
continua a ser um fascínio tremendo. E, tanto Devo quando- ter jogado 3 horas de Call of Duty. Aquela cena primeiro de me obrigarem a ir para uma cena. Eu quero é saltar logo para o meio da confusão e morrer. Posso morrer em 10 segundos como a bola do pinball, não é? Certo. Epá, mas agora tenho que ir para uma escola de tiro. Não, mas se Tenho estiveres que a jogar andar- multiplayer, tens que se ir estiveres a para- jogar multiplayer, eu garanto vais que nos lá para o 10 meio. segundos o teu desejo fica satisfeito. Pronto, pá. epá, mas, não, aquilo irrita-me. Eu quero fazer um curso, quero fazer um MBA, mas primeiro tenho que fazer aqui 3 anos de escola primária. Epá, Não, e eu não. não quero. O Vanguard avança com missões. Não tens que Pronto, fazer na isso. altura, mas Command & Conquer, pá, foi Sabes, o exagero. Desses jogos de multiplayer, o primeiro que eu joguei foi através das Usenet, newsgroups. Porquê? Porque pá, era xadrez e tu jogavas um jogo, jogavas uma vez e depois aquilo utilizava, salvo erro, a parte das newsgroups, mandava o resultado, depois tinhas de esperar alguém para receber o resultado no outro dia ou 2 dias depois, ou não sei o que mais, Xadrez e por depois, carta. em que depois o jogo terminava. Mas pegando nesse do Call of Duty, eu passei a parte do Fortnite livremente. passaste incólume. Não, passei incólume. Incólume. Nunca joguei, nunca fiz nada. Mas depois, como me sentia um bocadinho à parte, não Mas sabia o um que é que dia isso vai era. lá um dealer a casa Exatamente. e dá-lhe um sniff e pronto, e o gajo fica Não, agarrado. entretanto, eu fui para a segunda melhor coisa, que era o Apex Legends. Apex Os jogos que eu ganhei foi porque eu fui o último e estava a fugir de toda a gente, estava escondido. Refundido. Ele usa uma tática nova no Há jogo, sempre pá, que um é ama. fugir de toda a gente. Espera. Isso não é novo, isso 3D, já- Wolf, 3D Wolf. Sim, Wolfenstein, E, sim. Wolf quê? Wolfenstein 3D. Wolfenstein, desculpa, exato. E mais tarde, uma coisa chamada Doom. Duke Nukem. Doom era o Doom. era o Doom. Doom. Ah, do Duke são jogos diferentes. Doom, mas era Doom. Também joguei. E há um jogo que eu deixei de jogar porque me estava a prejudicar fisicamente. Foi o único jogo na minha vida em que eu, depois de umas horas... Exaustão e uma tendinite tremenda que levei meses para curar, chamado Star Wars. Tinhas que rodar o rato, e eu não tinha um rato ergonómico, era um rato vulgar, e aquilo tinha um movimento estranho, pá, e ao fim de umas semanas começa a ter umas dores. Eu Uma houve coisa- um verão, pá, há 1 ano ou 2 anos, já não me recordo, em que tirei uma semaninha de férias, antes de ir para férias, só para jogar FIFA. Ilusionei-me, pá, a jogar FIFA. Fui para férias, feito num 8, pá. Espera. E veio alguém com um balde de gelo ou uma cena de... Não, digamos que a minha mulher não ficou muito satisfeita com a ideia de eu estar todo entrevadinho, pá, porque eu jogar FIFA. Depende de onde te lesionaste, desculpa lá. Os polegares. É a parte mais chama. Já vi uma criança de 9 anos, eu nunca pensei ver isto. Já vi uma criança de 9 anos com problemas de polegares, calos. É isto, Pedro. Passa lá aí, Cláudio. Passa aí no dedo. Que horror. À vontade, mas não é à Eu tenho vontadinha, calos pá, nos passa aí, dedos, pá, dos comandos da PlayStation e da Xbox. Vai pá. ser horror. Opa, tu tens de tratar. Isto temos, é- Temos de fazer uma intervenção ao Paulo. precisa Chegar de- lá e buscar lá a PlayStation. Precisa de ajuda profissional. Isso é uma semana em casa de cada um. Olha, agora senta-te aí, dança um bocadinho. Fala, conversa com a Marlene. Conversa com a Marlene. Tens aqui uns livros e tal. Olha, para as pessoas que nos estão a ver, o jogo que vocês recomendam que as pessoas podem jogar hoje em dia nos emuladores? Ou aqueles que acham que... Todos estes. Ou seja, Hoje tudo tudo o que é tu ouviste, jogável, tudo tudo é o que tu jogável. ouviste aqui, talvez com exceção da tal TI-100, porque eu não conheço o emulador, mas tudo o que tu ouviste, tu podes hoje jogar novamente com os gráficos originais, com o som original, ou se quiseres, nos emuladores, com gráficos a fazer o upscaling para aquilo ser menos chocante. Menos porque chocante, sim. normalmente estes jogos envelhecem muito mal. Pá. Ao É, contrário pá, do vinho horrível. do Porto, eles Há não coisas- ganham Há coisas qualidade. para a qual tu olhas e dizes, não é possível. Isto Certo. é- Eu passei eu horas não a joguei jogar. isto. Tipo, por muita nostalgia que tu tenhas, pá, tu olhas para os gráficos e tens um Eu acho colapso que é cardíaco. difícil voltar aí. É mesmo por saudosismo, é uma carolice e voltas. Não, mas, por exemplo, eu consigo hoje jogar Spectrum e acabar o Jetpack novamente, por exemplo, na Xbox, que tem uma coisa chamada The Ultimate Collection, que é os jogos todos da Ultimate Play the Game. E eu já acabei Pá, o Jetpack na A Xbox. Wikipédia umas 20 até vezes. tem um artigo inteiro dedicado à TI 994A, que era a máquina que eu estava a falar. Depois a gente coloca aqui uma Pois, fotografia. pois, deles. aí, Exatamente. Olha, e aqueles... Talvez começar agora eu com a minha parte. Houve algum jogo que vos marcou em que vocês aprenderam algo?
Eu dou um exemplo. Eu quando era mais miúdo, neste caso foi no PC, pá, um dos jogos, para já comprava uma revista chamada Joystick, que era em francês, que era um problema, que eu estava a ter francês no secundário e não sei o que mais, e depois tinha de aprender francês e a revista ajudava um bocadinho. Mas, entretanto, apareceu um jogo para o PC na altura, que era chamado Goblins, com 3 Is. Pá, era um jogo assim muito estúpido, que tinha assim uma imagem, depois tinhas 3 bonequinhos e os bonequinhos tinham de fazer uma determinada ação com uma determinada sequência. E quando eles apareciam. Portanto, não era dado nenhum contexto. Tinhas basicamente que carregar e clicar em cada um do pixel para pensar o que é que aquilo podia fazer. E tinha uma série de sequências. E a mim marcou-me porquê? Porque, epá, eu fartei-me, não consegui passar de nível, estás a perceber? E não há naquela altura, na minha altura, ter um computador no secundário, epá, era para aí um de 10, estás a perceber? Aquilo era muito raro as pessoas terem computadores. Havia uma sala de computadores na minha escola secundária, em que ninguém ia para lá, e quando iam para lá só iam jogar Prince of Persia. Mas epá, estava eu a jogar no Goblins e não conseguia ninguém. Pá, ouve lá, como é que tu passaste a este nível? Então eu comprava a revista. E marcou-me porquê? Porque eu não sabia francês. E tinha de estar com a sacana do dicionário, com a sacana da revista, e olhar para o computador para ver se conseguia passar daquela porcaria. Vocês passaram por algo assim semelhante? Claramente. Queres? Não? Queres que eu... Não, pá, é pura diversão. Não estou a ver. Não, eu vou-te dar um exemplo. Quando se joga simulação de batalha de submarinos, há uma coisa que tu tens que optar: ou deixas a máquina traçar as rotas de disparo através de uma coisa básica chamada TDC, Torpedo Data Computer, que era efetivamente um equipamento que os submarinos tinham já durante a Segunda Guerra Mundial, fazia um cálculo muito rudimentar, ou vais para o mapa e traçavas derivas e ângulos e não sei o quê. E eu decidi, ao fim de muito tempo de jogo em método TDC, que aquilo não tinha pica. Portanto, os gajos, quando não tinham TDC, também calculavam ângulos. Pá, e a primeira coisa que percebo é que não percebo absolutamente nada de bearings e de graus e de rotas e aprendi mais de geografia e de sistemas E de geometria. e sistemas de cálculo, e isso sem dúvida nenhuma, porque fui à procura, fui mesmo para pessoas... Estavas motivado? Querias passar do nível? Completamente. Apanhei, e tenho a sorte de apanhar um comandante da Marinha Mercante reformado que sabia daquilo a potes, não é? E que ficou espantadíssimo de ver um puto a dizer, mas porquê? Eu não fui lá a dizer, agora vou andar aos tiros aqui com... Não, para que é que serve? Para que é que eu tenho que traçar aqui estas coisas maravilhosas? E isso sem dúvida nenhuma. E logo a seguir, já não tem nada a ver com o jogo, mas tem muito a ver com o jogo, não era para o jogo, eu mergulho num mundo maravilhoso que é o mundo da guerra submarina. Eu não ligo puto a guerra submarina atual, porque estamos a falar de máquinas... Agora são hotéis para submarinos. Não, exatamente. Eu sou Tu gostas é do Guerra U-Boat, Fria, pá. Guerra Ou Sou seja, fascinado. tem que Não, vir não. à superfície de X a X Sim, horas. eu sou etc, fascinado por coisas tão básicas como os primeiros AFDUFs, as frequências rádio, as primeiras tentativas de detecção de radar, os snorkels, a ideia de ter um submarino que não precisa de vir à superfície para se alimentar. Tudo isso é uma batalha, ali em 5 anos ou 6 anos de guerra, é uma batalha tecnológica brutal, porque há ali um desempenho que de parte a parte, só para vocês terem a noção, as primeiras interseções de sinal de sonar eram feitas com um cabide. Chamava-se a Cruz de Biscaia. Se algum de vocês quiser ir pesquisar sobre isto, pesquisa sobre a Cruz de Biscaia, que era uma antena rudimentar feita com uma espécie de crucifixo. Mas deixa-me adivinhar, E um arame. vibrava. Que estava ligada a uma coluna e que fazia um bzz quando apanhava a onda do sonar. Portanto, isto é um mundo maravilhoso de tecnologia. Em 5 anos há ali um compasso. Pá, e a seguir, sei lá, há uma série de coincidências na vida. Começa a ler muito, começa a ir para os Estados Unidos e a ver ao vivo máquinas que eu só conhecia de descrição e de alguns jogos. Epá, e isso ficou um vício para o resto da vida. Nós temos 2 exemplares, tenho uma pena imensa que não haja dinheiro nem vontade de tirar 2 submarinos alemães que temos aqui na costa em profundidade mergulhável. Só para terminar, jogos mobile. Pouca coisa. Nem Command & Conquer. Birds.
Não, já é numa fase em que eu já não tenho paciência para... Acho que para mim foi o Snake. Epá, a Sim, ideia talvez, dos jogos talvez. mobile é despicable. Pá, para um gamer, para alguém que joga jogos em plataformas grandes, neste momento é o maior mercado do mundo. Sem é a dúvida. plataforma. Mas lá está, Armando, estamos a falar de um ecrã minúsculo ou semi-minúsculo, com um grau de complexidade e de cena. O Command and Conquer, que eu conhecia e que adorava, em mobile é uma enorme merda. Não tem outra palavra. acho que é uma Qualquer geração RTS diferente. jogado sem ser com mouse e teclado é muito complicado. Mas tens noção que já Esse é jogam o problema. Fortnite, e puxando para o Pá, Fortnite, tenho, mas não- Pá, mas é horrível. O controle dos jogos mobile é uma coisa horrorosa. Pá. Não te sei dizer de outra forma. Eu fascino-me a quantidade de jogadores que existem de... Eu preciso de 2 minutos para não para falar de jogos, mas para falar de outra coisa, para falar de uma app que é marcante na minha vida. Vamos falar das nós Em entretanto... 1980, o meu chefe diz-me: vais ao Instituto de Socorros a Náufragos falar com o fulano tal, que ele tem lá uma máquina para tu montares. Uma máquina que eu nunca tinha visto. E encontro um Apple II. Quando eu chego, encontro Apple 2 é ou Apple 2? 2. Caixas e caixinhas e caixotes, aquilo era praticamente um kit quase, era o corpo da máquina e o resto montavas tu. Montei e quando acabei a minha operação apresentei-me ao senhor, vim-me embora e o meu chefe disse assim, diz-me agora, toma lá este manual, e era um calhamaço gigantesco chamado VisiCalc. E tu vais ter que aprender isto. Que era uma folha de cálculo. Tu vais ter que aprender isto para ir lá instalar depois nos senhores. E o que é que aconteceu? É um momento muito engraçado, porque foi a primeira vez que eu vi alguém sentir o seu posto de trabalho ameaçado. Para vocês terem noção, os mapas dos náufragos eram feitos por 5 pessoas, numa máquina de escrever gigante, numa mesa gigante, 5 mesas gigantes, em que as pessoas batiam criteriosamente o nome das praias, o número de incidências, e aquilo, num tipo já com alguma visão para a altura, lá o capitão que tomava conta lá da coisa, decidiu implementar um VisiCalc. E para mim, portanto, o VisiCalc, o Multiplan, para quem pensa que o Excel foi o pai de todos os males, não, há muitos avózinhos, e VisiCalc e Multiplan são coisas, sim, Lotus 1, 2, 3, mas Lotus 1, 2, 3 já nos anos 80, exatamente, mas antes disto estamos a falar da primeira, são coisas marcantes, foi a primeira vez que eu vi 5 pessoas a dizer esta máquina vai-nos tirar o nosso trabalhinho. O meu primeiro curso que eu tenho certificado e tudo, foi tirado no Infor Jovem e era sobre o WordStar. Grande professor de texto. Grande professor de texto. Sou especialista em WordStar, tipo, aí 17 em Não WordStar. fizeste Word Perfect. Pode estar na ótica do utilizador. Word Perfect, não passaste por ele? Não, só fiz WordStar, fiz DOS e depois fiz DOS também fiz. Pascal. Também tenho uma dessas. Lindo. Eu fiz COBOL também. Pois, não. Se Pascal apanha um bocadinho mais tarde. Pascal, tão querido. Na altura era que havia. Não, ainda deve haver faculdades a ensinar isso. Mas... Não, olha, eu chumbei várias Tens vezes. alguma dúvida? Não, eu chumbei. Não, estou a brincar. Epá, em 2002, 2003, chumbei várias vezes na universidade, porque o meu curso levou mais tempo. A informática, sim, Chumbavas em Pascal. Pá, porque embirrei com o gajo. Para já disse. Com Pascal? Eu passei pelo Com mesmo, Pascal eu ou com o também instrutor? chumbei. Não, com o Pascal e com o instrutor. Quer dizer, foi Para já como o tipo chamava-se Pato de Urso. Não vamos entrar por aí. Era a alcunha que ele tinha na Ad faculdade. hominem, pá. Era a alcunha que ele tinha na faculdade. E depois, a partir daí, o gajo começa logo a entrar a dizer vamos dar Pascal. E eu disse, faz favor, o Pascal já deixou de existir em 80 e tal. Nós podemos dar uma coisa mais recente. Quer dizer, nós temos engenharia civil. Que tal nos ensinar Lisp? Olha mais um e tal. Olha outro esperto. Olha outro chico esperto. Desculpa. Que tal nos ensinar Lisp? Porque Lisp eu consigo utilizar isso no AutoCAD, consigo fazer coisas. Não, tem de ser Pascal, vocês têm para perceber. Pá, não quero fazer isto. Depois ele começava a ensinar coisas e eu disse, eu não vou fazer trabalho de grupo. Porquê? Pá, porque eu sei Pascal. Eu venho cá no final, faço o exame e não sei o que mais. Trabalho de grupo, chumbado, exame. O gajo que eu estava lá sempre qualquer coisa, não, está aqui uma coisa qualquer. Ok, primeiro eu chumbei. A segunda vez que fui a exame, entro na sala de exame, vejo o senhor sentado lá na coisa e diz assim, então até à próxima. Há um nome na minha vida que eu tenho exatamente a mesma reação, que é, se alguém me diz Kirchhoff, eu saio pela porta. Pá, era Não, sério, inacreditável. eu entrei Eu entrei naquela primeira vez e disse, eu não me percebo
um boi disto. E depois olhei à minha volta e pensava que era o único, mas não, havia mais 30 gajos. Dizia, o que é que se passa aqui? E o professor a dizer, vocês não têm boas bases matemáticas, não têm boas bases matemáticas do passado, aqui Aqui não tem hipótese. fica aqui para sempre. Portanto, o homem no ano seguinte estava lá outra vez e eu disse, pronto, o que é que eu estou aqui a fazer? Vai ser o mesmo que havia filme. cadeirões. Hoje em dia Portanto, são os oprimidos e não podem chumbar. Kirchhoff era um senhor foi um senhor que inventou uma carrada de leis que fazem o Volt corar de vergonha, ou o homem corar de vergonha, que é uma coisa densa, chata, mas extremamente útil, obviamente, mas que me fez mudar de curso. Que me fez mudar. Eu vou dizer, não vou sair daqui. Se este gajo não se reforma. Exatamente. Foi o que eu pensei. O senhor outra vez, então até à próxima. Até daqui a mais 6 meses. Eu faço isso na segunda parte. Mas pronto, olha, vamos terminar o episódio por aqui, porque eu sei que nós temos de estar um bocadinho com tempo por causa do espaço. Vamos só passar para a nossa parte das teclas, mas fica aqui o episódio número 79 do Prima Qualquer Tecla. Nós, para as pessoas que nos estão a ouvir em áudio no podcast, fica terminado aqui o episódio, nós vamos passar para a parte das teclas e agora salto ao genérico. Hoje a primeira tecla de hoje é a do Armando e ele quer-nos trazer a tecla de A, porque é a ordem alfabética. E ainda não percebeste isso? Portanto, tu escolheste uma tecla A e és Armando. E és Armando, Queres ser outra? Não, esse já concordo. Por ordem de tecla. Não, é a ordem alfabética. Acho que é muito mais justo. É para mim se dás-me um trabalhão, depois eu tenho de estar a ordenar isto e não sei o que mais. Está é assim. muito difícil para ti, é preciso um curso de Pascal. Uma tabelazinha. Tenho de fazer isto em WordStar, não pode ser em OneNote. Um arrezinho resolve isso, meu caro. É a tecla do Armando que ele quer nos trazer, a tecla A de adepto. Porquê? Porque hoje Foi lindo. chutaram para canto o cartão de adepto. Eu sou adepto fervoroso do Benfica. Tens que explicar às pessoas o que é o cartão do adepto antes de O começar. cartão de adepto é uma coisa. É a estrela de David. É a estrela de David. Kafkiano que arranjaram para dizer tu hoje só podes entrar no estádio se levares uma folha azul de 25 linhas, levas certificado. Isso pagares. 25 ou 20 euros? 20 euros para entrar no estádio. E depois pagas o bilhete e pagas o lugar do estádio, etc. Tu tens de te registar como adepto de futebol para ires ver um bilhete pago por ti. É a mesma coisa, tu estás aqui na imposto. fábrica de braço de prata. É um imposto. É um cartão... Não é um imposto, era uma anormalidade tremenda, que é, tu és adepto do Liverpool. Certo. E o Liverpool vai jogar Passos Ferreira. a Londres. Certo. E então, tu não vais poder entrar no estádio onde tu queres comprar o bilhete Certo. sem teres Um cartão. um cartão de adepto. Que Ok. é absolutamente ridículo. O futebol Com chegou... algumas particularidades, que é, por exemplo, menores de 16 não podem ir contigo. Exatamente. São coisas tão... E o dinheiro do cartão de adepto ia para onde? Há todo um bolo chamado Estado. Há todo um bolo. Então era o imposto. Então está correto. Basicamente Ficou era cancelado. um atropelo aos O liberdades. imposto é opcional, o imposto eu posso não pagar. E gostava-me, para quem foi ver o Benfica que ganhou 6-1 este fim de semana e passado, Fica. e gostava-me olhar para aquilo, tens lá 2 retalhos no meio do estádio que tu percebes, pessoas que querem vir ver o jogo não podem vir. Houve inclusive uma nas redes, devo confessar aqui que eu sou fã das redes sociais do Passos Ferreira. Tem um gajo que tem um sentido de humor tremendo e ele publicou um anúncio da Era com bancada aluga-se, com vista para o mar. Bancada aluga-se com vista para o mar. E depois alguém respondeu que também com imensa graça. O Leixões, a dizer, nós é que temos vista para o mar. Mas basicamente, para terminar isto, espero bem que seja, agora vai ser discutido na especialidade, e espero bem que seja varrido da face do futebol. Mas eu percebo de onde é que está o problema, que há para combater a violência no desporto e no racismo, mas não é por causa de tu teres um adepto, um cartão ou não, que tu não vais deixar de ser violento. Eu hoje disse uma coisa à tarde aos meus colegas de trabalho, que foi, quando no momento em que soubemos que tinha sido revogada essa prejuízo, infelizmente eu sei que nos próximos 30 ou 60 dias vai haver um incidente grave com adeptos e alguém vai dizer, nós é que tínhamos razão. Ok. Portanto, mas sim senhor, acho maravilhoso terem acabado com a era uma prejuízo, uma aberração mesmo. Parece um bocado estranho. Tu tens a boxe no teu clube favorito? Não,
durante muitos anos tive o meu lugar no estádio do clube favorito, mas no ano em que aconteceu aquela cena do assalto à Academia de Alvalade, pá, eu deixei de pertencer a esse Deixaste grupo de grêmio. pessoas. Pá. Ah, ok. Muito bem. Passei a ser do sócio com lugar cativo no estádio, passei a ser o adepto que vem em casa e que já não é sócio. Não, é só para as pessoas que nos estão a ver. Nós os três somos do Benfica, portanto eu, o Armando e o Anicete. Epá, mas infelizmente, epá, é assim, nós temos de ter sempre um lagarto no meio da equipa. Epá, é o coitadinho. Mas a cada 20 anos... O coitadinho que é campeão. Pá, A cada 20 anos... Mas o ceguinho, mas o ceguinho é campeão. Exatamente. É só, e ainda é. E não sei se a coisa. Se não... Pelo andar da carruagem. Pá. Não sei, não. Bem, já lá vamos um dia destes. Olha, ficámos aqui com a tecla da do Armando de adepto. Vamos passar para a tecla do Pedro Aniceto, que ele quer nos trazer a tecla D, de dive. Portanto, eu reclamei contigo hoje, que era a tecla relativamente ao jogo, mas tu queres expandir mais disso, queres duplicar o teu tempo que falaste. Quero. Nós falámos aqui há tempos de situações de pessoas com quem lidamos e com quem interagimos e que por vezes não nos apercebemos que algumas delas estão a mergulhar na sua vida, nos seus problemas, na sua, como diria o Fernando Pessoa, nos comigos de mim, de cada um. E eu estou a encontrar, agora que talvez a gente, neste período pós-pandémico, tem mais tempo para observar. Nós agora, estes 2 anos serviram para a gente ver outras pessoas, ou seja, noutro ambiente, fora do ambiente corporativo. São as mesmas pessoas, mas vemos-las de maneira diferente e vemos-las em mais pormenor. E nós percebemos agora o que é um workaholic em casa. Porque se tu ligas para alguém às 8 da noite e que te dizem, epá, agora não posso que estou a trabalhar, temos claramente... Serious issues. Não é? Temos claramente ali alguém que mergulhou e o dive é uma expressão de submarinos que quando mergulham em emergência fazem soar um alarme e o grito típico é o brace da aviação, é o dive nos submarinos. E eu, infelizmente, perdi esta semana um conhecido que mergulhou. Há pessoas que mergulham e que depois vêm acima para chamar a atenção ou para fazer um call de estresse e há pessoas que nós nunca achámos que fossem fraquejar e que fossem desistir e que fossem de alguma maneira carregar no botão de reset e dizer que se lixe ou pior e desistir nós, à medida que vamos crescendo e envelhecendo, vamos perdendo os filtros, não é? Mas também vamos vendo outras coisas que não víamos quando não temos tempo, não temos paciência, não temos... Eu lembro-me de um apelo até que o Vítor tinha feito, que é preciso olhar com mais atenção e tentarmos perceber. Eu por um lado, sinto-me culpado porque não quero invadir a esfera de ninguém e estar a fazer perguntas sobre a situação de cada um ou se o seu encontro mais triste ou mais deprimido, mas a verdade é que um tipo consegue camuflar as suas black waves. Os fantasmas, quase. Consegue camuflá-los normalmente e ser o Zé e depois um dia o gajo vai à procura do Zé e o Zé não está e nunca mais vai Eu estar. acho que um período de afastamento social, e nós somos seres sociais, fez amplificar esse sentimento e que coisas que se calhar estavam lá profundas e que não vinham à tona, de repente sem esta rede social... Ou que se amplificam porque as pessoas depois estão num ambiente familiar fechado e os conflitos aumentam. Sim. Porque tu tropeças nas mesmas pessoas, em vez de manhã e à noite, não é? Tropeças 50 vezes por dia e as coisas podem escalar... Sim, eu aqui passo a bola para as entidades empregadoras que devem ter consciência e estarem abertas a ouvir essas pessoas e perceber que isso é um problema. Não é algo que uma pessoa que é uma privilegiada que se pode dar ao luxo disso. Vai desde a pessoa... Olha, eu uma vez... Mas parte das entidades empregadoras dizer que o equilíbrio, vida pessoal, profissional, o bem-estar mental é um tema e se devem promover momentos certo. que isso... Esta semana, na minha profissão,
Esta semana, na minha profissão, fui apelidado de uma coisa que eu achei engraçada, mas depois me fez pensar. Fui apelidado, eu e toda a minha equipa, de espalhadores de terror. Que era é uma coisa bonita de se chamar alguém. Você é um espalhador de terror. E eu disse na brincadeira, na hierarquia, pá, precisávamos ter, como no Facebook, discuti uma vez uma job offer do Facebook e uma dos benefits era um psicólogo 24 horas por dia. Coisa que eu achei um bocado demais. Digo assim, é tão mau assim trabalhar com vocês. Olha agora. Trabalhar com vocês que é preciso de um psicólogo. E disse, olha, nós precisávamos de nós, de vez em quando, há coisas que tu, por exemplo, chamarem-te um nome qualquer, insultarem-te nas redes é uma coisa banal, não é? Todos nós já. E tu resvala, é uma coisa que não... Agora, eu senti, doeu-me, chamarem-me espalhador de terror em relação à vacinação. Doeu-me. E disse, se calhar precisávamos ter nesta estrutura, porque não temos, um psicólogo. E alguém disse, temos ali em tal, a 8 euros a hora, temos ali um tipo. E eu, somando isto tudo, somando todas estas experiências, estes afastamentos, estas bolhas, estes mergulhares em mares que a gente não estávamos habituados, penso que é cada vez mais importante. Eu nunca liguei muito à questão da saúde mental por parte dos empregadores, e ao acompanhamento, e à facilidade. Não quer dizer que tinhas que lá ir. Eu nem sei como é que são as políticas públicas nesse aspecto, porque por acaso era um tema interessante. Creio que não tens propriamente Podes ter grandes objetivos Parece-me ser um delineados. tópico interessante para a gente abordar isso. Pois, mas da um dia próxima vez. destes. Pronto, e é basicamente Fica aí a isto. coisa. Daí eu ter dito que era uma questão filosófica Muito e não bem. uma questão... Ok, agora já percebi, muito bem. Fica aqui a tecla do Pedro Aniceto, que é a D, do Dive. Vamos passar para a tecla do Paulo Orente, que antes de dizer a tecla de E, de emuladores. Porquê? Porque os emuladores são hoje o bilhete de ida e volta, com um bocado de sorte, para as pessoas poderem regressar àqueles computadores todos e àquelas tecnologias todas de que mal se lembram em alguns casos e que se lembram com muito saudosismo noutros. É uma tecnologia que começou por ser semi-pirata, ou seja, os emuladores era assim uma coisa, abordar o ilegal, mas que teve uma evolução extraordinária durante os últimos 10 anos, sendo que hoje os emuladores são incomparavelmente melhores do que as máquinas originais. E tu tens o Spectrum, mas sem o tempo de loading, tens o Amiga, mas sem as limitações de memória, sem as limitações gráficas, etc. E é um universo a explorar muito, muito giro. E eu recomendo às pessoas que nos seus fins de semana, naquele tempo em que se sentem mais nostálgicos, puxem o emulador. Vão descobrir certamente, porque o Google é vosso amigo, ROMs e software daquela altura, e revejam aquelas coisas que achavam bestiais. Porque quando tu vires o ecrã do WordStar, vais provavelmente ter uma síncope cardíaca e pensar como é que raia que era possível sequer tu olhares para aquilo e achar que era uma coisa high-tech. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu admiro essa gente. Quando eu hoje vejo um Elite feito por um exército de programadores, pensa que muitas dessas aplicações que tu jogaste... Nasceram num quarto de alguém. Com um gajo. Com um. O primeiro homem que eu vi programava em Ferrite. Eu programava em Ferrite, que é uma coisa que alguns de nós... Eu não sei o que é que isso é. Pronto, são magnetos, são basicamente... Ok. É um anel de ferrite que era atravessado por fio de cobre. Certo. E faziam-se programas de faturação. Faziam-se salários, fazia-se contabilidade. Esse homem que eu vi programar em Ferrite nunca percebeu este mundo moderno. Ele envelheceu, é óbvio, e chegou aos 90 anos e criticava os netos por se interessarem por maquininhas pequeninas que não faziam nada de útil, não faziam salários, não faziam... Para ele, sérias, não é? Completamente. Há um momento, eu adorava esse homem, mas há um momento em que eu tive que me rir, junto, infelizmente, ao caixão dele, porque na sala onde estava o velório não estava ninguém, estava só o
o caixão e cá fora havia uma sala de espera onde estavam os netos todos a curtir. E eu dizia, Gastão, tudo aquilo que tu criticaste durante... Olha o teu inverno. Agora está a acontecer. Olha o teu inverno. Está aqui no dia em que tu vais embora. É muito, muito triste. Se alguém tiver numa funeral a jogar Silent Service, eu não fico chateado. Exatamente. Pá. Fica Portanto, aqui imortalizado em mas deixa-me só dizer-te mais uma Eu coisa espero, sobre eu os espero que haja emuladores. matraquilhos. Os emuladores não são só para emular joguinhos. Sim, ok? certo. Portanto, tu podes pegar nos emuladores e revisitar aquele compilador em que aprendeste a programar, aquela tecnologia, os Turbo Pascals, os Turbo Cs. No meu caso, uma boa parte do meu processo de aprendizagem a programar foi numa coisa chamada SAS C Compiler. Que foi o primeiro compilador, talvez não tenha sido o primeiro, mas foi o melhor compilador que existia para o Commodore Amiga. Pá, e eu deixa-me dizer-te que eu tentei usá-lo. É impossível. É impossível. O interface daquilo é indecifrável, pá. É Não absolutamente impossível. Pá. Não só o Mas eu interface. pergunto, quem é que são as pessoas que fazem esses emuladores? Porque é preciso ter um outro nível de interesse para... Sim. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Na minha primeira entrevista de emprego, eu tinha 17 anos e ele perguntou-me: sabes hexadecimal? E eu disse sim, o que quer que fosse. Eu dizia-lhe que sim a tudo. Se ele perguntasse. São dicas, atenção, dicas de empresa. Exatamente, fica as Isso dicas sim de a emprego. tudo. E claro que fui apanhado no terceiro dia ou quarto dia, quando ele me põe à frente uma tabela em hexa, eu disse, "Bom, isto aqui se calhar, então, disseste, sabias, não és capaz de... Não era esse que Era disto que estavas a falar. Esta disciplina não fiz, estava distraído. Estava distraído, passou Não mal. só, Hexadecimal, eu percebia de animal. não Gostava de só, animais, gosto sim senhor. não só a estrutura, não só a interface é horrível, como a tua própria estrutura mental já não está virada para tabelas simples. Certo? Tu hoje uma tabela de 3x3, que era aquilo que tu tinhas, basicamente. Foi a revolução no dia que eu vi básico sequencial. Certo? Do sequencial para o indexado foi maravilhoso. Ó Pedro, eu fiquei chocado pá, quando fui ver o SASC, o Turbo C, o Turbo Pascal, pá, todas essas coisas. Books deste tamanho. Turbo Não, Pascal. vinham com os manuais Books, que eram books, fenomenais, aliás, books. porque vinha lá a documentação toda da Standard Library de C, Claramente, do claramente Pascal, o Vítor etc. não teve acesso a esses manuais. Não, não. eu sei. Se calhar o Vítor era um piratão, pá, e portanto não tinha direito a manuais. Mas, epá, eu voltei a visitar essas coisas, tentei inclusive a escrever algum código. Pá, reparei que o standard do C mudou bastante durante os últimos anos, pá, e portanto, para além do Hello World, pá, tinha imensa dificuldade em perceber como é que naquela altura se escrevia Conseguia código. fazer qualquer coisa. Tenho que depois contar isto. Pá, Sabes mas que eu descobri em Hong Kong... Deixa-me só dizer-te, eu acho que era uma capacidade de adaptação a interfaces muito primários, pá, que se perde com o tempo. Paulo, Hoje mas os a pergunta interfaces que são eu muito mais responder, evoluídos. como é que há pessoas que trabalham em emuladores com isso? Drogas, pá, era o que havia na altura. Não, hoje trabalham hoje. para trabalhar em cima desse... que existe, O gajo que desenhou o há pessoas o a gajo que editar desenhou o jogos para o Xcode, Spectrum. o gajo que desenhou o Xcode tem que ter algum interesse em fazer ferramentas de trabalho, não é? Exato, boa. Não, mas é curioso, Muito bem. porque há hoje pessoas que estão a editar jogos para consolas clássicas. Portanto, tu tens versões de jogos para consolas que já não existem, criadas hoje. Consolas clássicas. Muito bem. No Vietnã e República Eu descobri em 82 uma loja em Macau e em Hong Kong de manuais piratas. Olé, muito bem. Que, não sei se vocês passou-te alguma cena, eram fotocópias em... Não passou, mas eu adorava ter acesso aos manuais de várias coisas que usei ao longo da vida em versão digital à venda na Amazon. Certo. Adorava, pá. Muito bem. Muito Bell, bem. Bell down de memory lane. Exatamente, da parte dos emuladores. Fica aqui a tecla do Paulo Lourenço sobre a tecla E sobre os emuladores. Na minha tecla, eu queria trazer a tecla que é interessante, que achei curioso, que é a tecla S, de senhas. Porquê? Porque, segundo notícias recentes, achei curioso que as pessoas agora, não é novo as pessoas terem de ir ao centro de saúde para ir buscar uma senha para depois serem atendidas. Não é nada novo das pessoas de terem senhas para irem para um determinado serviço, ou como, por exemplo, fazer o cartão de cidadão ou o passaporte e não haver senhas disponíveis ou a disponibilidade de atendimento até ao próximo ano, está tudo bloqueado. E depois, no meio disso tudo, vêm as senhas que o Estado dá para quando não quer alterar impostos, que é a senha do e-voucher, que é a senha do auto-voucher, que é a senha depois do imóvel voucher, e não sei o que mais, e tudo
tudo aqui andamos à volta das senhas. O que me vem lembrar, quer dizer, há aqui um conjunto de gente em Portugal que diz que a Venezuela e uma série de países estão muito bem categorizados e que estão bem referenciados e que aquilo é que é uma maravilha, que o que nós temos aqui devia ser mais semelhante com a Venezuela. Eu acho que nós estamos a seguir para lá. Hoje em dia temos o e-voucher, que foi, salvo erro, lançado agora por causa para quebrar com o enguiço da Unicre e da CIBS relativamente à parte dos pagamentos, que agora temos uma nova empresa a gerir os pagamentos do e-voucher. E isso foi lançado através do e-Vauto, que significa que, em vez do Estado baixar os impostos que nós temos sobre o combustível, está a dar umas senhas ou descontos através do e-voucher quando nós fazemos compras numa bomba de combustível. Mas não é só sobre o combustível, é tudo sobre o que a gente compra na bomba de combustível. Claro, Portanto, eu vou lá comprar água, não sei o que mais. Tabaco, Tá e bem, fica o mas desconto. estamos a falar, o tabaco não tem IVA. Estamos a falar de uma coisa residual. Acho ridículo, quase que me ofende dizeres que estamos a caminho da Venezuela, porque claramente te falta um cheirinho de Venezuela, ou de Bielorrússia, ou de, Acho que é uma hipérbole. ou de outras realidades. Nem eu. Exato, Olha que eu não gosto de socialistas, exato, nem isso é eu um sou capaz bocadinho de dizer ofensivo, é um bocadinho ofensivo para a situação aqui atual, porque, oxalá, nunca cheiremos um bocadinho dessa venezuelização ou bielorrussialização. Eu não sei se tens visto o que se tem feito nas fronteiras da Europa, do nosso castelo, onde há gente a dizer eu não quero ficar aqui, quero ir para a Alemanha, porque na Europa é que se vive. E isso dá-te alguma esperança. Tecnicamente, eu ouvi há dias alguém explicar, tecnicamente, uma seca de 2 horas, sobre a questão de porquê este mecanismo de devolução em vez dos impostos, e não estou em condições de te explicar, mas quase que fiquei convencido em relação à razoabilidade do mecanismo de compensação. Quanto ao facto de ser se tu compras uma garrafa de água ou umas pastilhas, porque 98% ou 99% daquilo que vais deduzir é efetivamente combustível, o resto é absolutamente... Mas tu podes reduzir 5 euros, uma coisa assim. O limite de redução dessa trabalheira toda é 5 euros. A burocracia que inclui nisso, 5 para euros, receber não? 5 euros, desculpem lá, não paga o software. Eu tenho uma teoria que é o facto de criar o e-voucher com uma rede, aquela rede nova de pagamentos que... SaltPay. SaltPay, não sei o que mais, dá-me ideia que é uma forma de alguém, eventualmente, ter um contrato qualquer com o Estado que Tem que fazer valer. É pá, porque a mim, quer dizer, tendo em conta, e nós é porque estávamos a falar nos multibancos, tendo em conta que existe uma rede que controla, uma rede em Portugal que controla os multibancos, que controla o sistema de pagamento entre os bancos, que controla os terminais, e entretanto aparece uma só para se dedicar a isto, que ganhou, das duas uma, ou a CIBS não estava a ganhar o suficiente para ganhar o contrato, e disse, eu não quero fazer isso, que é uma chatice, vai ser uma porcaria, e os outros ganharam, ou alguém está a promover. Eu tenho um problema para resolver. Quem é que me resolve isto? E alguém disse que resolvia. A questão está aqui porque é que estás a fazer isso? Porque é que não é um desconto direto nos impostos? Pois, devia ser. E que não se consegue registrar no e-voucher, Certo. ou que não está interessado em registrar-se no e-voucher, como no meu caso. Se está à espera que 10 pessoas venham usufruir do e-voucher, se calhar só 3 é que vêm, porque as outras... Eu não sei se o teu som está a entrar. Não, o som não está a entrar, mas eu adoro Mas quando a pronto, forma como eu nós gosto. estamos ok. a interagir Estamos com a aqui. audiência. Exatamente. Calma. Mas pronto. Mas basicamente nós... Estamos aqui a ouvir com audiências, eu pensava assim. Não, exato. Não, mas... vai para o micro. Esqueceste só. de parar o microfone mas para a depois audiência. nós temos aqui alguém da nossa audiência extremamente chateada, Indignada. sobre a questão do e-voucher. Exatamente, mas eu compreendo o teu ponto de vista. É um facto que acho que as coisas podem ter sido feitas de forma diferente relativamente a estes descontos no e-voucher. Tu não usas isto? Tu és bife? Está calado. Estás indignado Não, por aqui? exatamente, estou indignado porque... Mas tu nem pagas impostos em Portugal. Portugal? Qual é o Não teu pago problema? impostos. Paguei impostos ainda agora quando estava a pagar o jantar. 20 e tal % de não sei quanto de IVA. Pagar impostos ali. indiretos sobre o consumo. Pagas Exatamente, esse. pá. Eu não quero, eu quero é pagar Então, menos. comeste um- Quanto é que é o IVA lá na sua majestade?
A alimentação é diferente, tem vários níveis. É como As bebidas cá. têm outro. É como cá. Também? É como cá. Epá, eu sou rico, eu não faço a menor Digas a ideia qual é que é o ninguém. IVA. Mas não sabes quanto é que... Pronto. O único IVA que eu sei é os 12,5% da taxa que nós temos de pagar de serviço. Que é a única que eu digo, terreno-me essa porcaria da há da uma coisa. taxa de serviço sobre Sempre incluída. sobre o jantarinho? Sim, se vem de servir. Aqui em Portugal também já vais ali aos restaurantes da Expo, no final da fatura já lá vais ver 12,5% adicional. É americana, Eu vi há 2 semanas, pela primeira vez, uma máquina de uma área de serviço para dispensar ar e água com moeda. É o como está no Reino Unido. Precisas meter Agora uma moeda. todos, a água não. Só se for E aquele ar é pode ser especial. com pá. gás. eu acho Pode com ser gás, com eu gás. acho com gás. Se calhar é com gás. Bem, Tipo Shark Tank, um gajo que embalava ar de diferentes sítios, do Canadá, da Okinawa. a primeira vez, tens a primeira ministra- vez que tens a vendi ministra- lojas de venda de ar foi em Paris, mas já vi em Fátima. Tens a ministra do planeamento do território, uma coisa qualquer, que foi buscar o gelo à Serra da Estrela e trouxe-o para Lisboa. Portanto, vamos, pá, isto é uma oportunidade de negócio e nós exportamos o gelo que está na Serra da Estrela. Gozaram com o outro, com os pastéis de nata, não sei o quê, mas vê lá se eles não estão a Muito bombar. bem, fica terminado aqui o episódio, fica terminada aqui a minha tecla de S de senhas e também fica terminado o episódio do Primeiro Qualquer Tecla na Fábrica Braço de Prata em Lisboa, com a nossa maravilhosa audiência e neste maravilhoso cenário. E pronto, e se quiserem, apareçam na Fábrica Braço de Prata. O jantar até foi bom, posso Foi a dizer. correr, mas foi... Foi a correr, mas foi bom. E o local tem imensas coisas para explorar. Portanto, eu ainda cheguei a andar A um ver bocadinho pelo se local. voltamos Também cá. discutiríamos isso Dia do mais jantar ter sido bom durante algum tempo. Mas Exatamente. Muito bem. Muito bem, fica aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do Primeiro Qualquer Tecla. Obrigado. Deus. Até à próxima.